Atenção, está num momento central, importante, o debate lá no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente sobre a questão que o Dr. João Fernando Lopes Carvalho destacou aqui há pouco, é sobre o alargamento do pedido inicial. Está com a palavra o ministro Luiz Fux. Nós, na última sessão, suspendemos a sessão para ouvirmos várias pessoas. Para quê? Para nada? Isso não vai influir em nada? Então, para que nós reabrimos o processo da última sessão? Pois não, professor, me permite, não pode ser como avestruz que enfia a cabeça no chão. Presidente, eu estou totalmente de acordo com o que o professor Fux afirmou. Não, eu gostaria de ouvir o doutor Luiz Fernando, o doutor João Fernando a respeito da manifestação do Fux. Pois então, parece que agora o tribunal está entrando no exame de uma questão que é, ao que me parece, a questão central desse processo. É saber se pode ou não haver o alargamento dos fatos que foram colocados na inicial. Quer dizer, o processo se faz a partir da acusação e a defesa se faz a partir dos fatos colocados na acusação. O que a defesa está dizendo aqui, as defesas de Dilma e de Temer estão dizendo aqui, é que neste caso houve um alargamento dos fatos. Os fatos narrados na inicial nulo, né? Eram uns, e aí o relator passou a investigar outros fatos que não estavam na inicial. O ministro Napoleão Maia aqui sugeriu que o tribunal já adotasse a partir de agora uma posição com relação à possibilidade ou não de alargamento dessa matéria fática. Ele mesmo se coloca contra. E o ministro Luiz Fux acabou de estar aqui se manifestando a favor desse alargamento, trazendo aqui argumentos processuais, ele que é um reconhecido processualista, um dos autores ou o principal autor do atual Código de Processo Civil brasileiro, está aqui trazendo opiniões que viabilizariam esse alargamento da matéria fática. Então o tribunal está começando a definir isso, que me parece que é um aspecto fundamental do julgamento. Se entender que pode haver esse alargamento, a acusação ganha um peso muito forte. Se o tribunal entender que não podem ser investigados fatos que não estavam explicitamente mencionados na inicial, a acusação vai sofrer uma perda. Vamos continuar? Ministro Luiz Fux falando. Gastos acima do limite inicialmente informado da Justiça Eleitoral. Isso consta da petição inicial. O pedido é uma manifestação de vontade que tem que ser interpretado. Nós temos que saber o que está encartado naquele pedido. E esse fato estava. Olha como esse fato nos permite um amplo passeio fático probatório. Gasto acima do limite inicialmente informado da Justiça Eleitoral. Para mim, e isso aí eu estou cuidando da eleição nesse prazo, nesse tempo que Vossa Excelência se refletiu. Agora, há um outro argumento de natureza constitucional. A Constituição de 1988 é uma Constituição pós-positivista, que trouxe o neoconstitucionalismo. Então, hoje, é um princípio assente de que nós temos normas jurídicas que são princípios e regras. As regras constitucionais prevalecem sobre os princípios. Eu não sou constitucionalista desse período, porque eu não sei nem o que é neoconstitucionalismo. Bom, mas aí cada um tem, eu não conheço, por exemplo, os institutos de direito alemão, que já são de há muito, na minha visão, superados. Na Alemanha também nunca tinha ouvido superados falar. pela ótica anglo-saxônica. Hoje há uma... Não se pode dizer que o Brasil hoje seja um país nitidamente família germano-românica. O Brasil hoje, no seu genoma, tem influência notável do sistema anglo-saxônico. Só os precedentes de repercussão geral, se não disser que isso é oriundo da common law, então realmente é negar a evidência. Presidente. Pois bem, então diante dessa nova Constituição, há uma regra de supradireito processual que diz o seguinte: a leitura dos artigos processuais, quer estejam em lei geral ou em lei especial, necessariamente tem de ser interpretado passando pelo tecido normativo da Constituição. E aí nós vamos ter, de um lado, um princípio... É o ministro Luiz Fux, e só para a gente fechar essa parte aqui no Jornal da Manhã, porque o doutor João Fernando Lopes Carvalho vai continuar aqui na nossa programação, inclusive no Morning Show, com toda a nossa equipe. Doutor, só para fechar, o que acontece agora?
São os argumentos importantes. Pois é, o tribunal está começando a tomar posição em relação a esse ponto, que é um ponto fundamental do julgamento. Saber se pode ser alargado o conteúdo fático que estava colocado na inicial ou não. O Luiz Fux está aqui defendendo este alargamento, até com argumentos tirados da Constituição Federal. Vamos Aí ver. haverá uma votação sobre isso? Sim. Então isso que precede. Então uma antes, preliminar. então uma preliminar antes do voto do relator, que são 7, começa com o relator, termina com o presidente, vai ter se votado essa questão. Então, o que nós tivemos nas sessões anteriores foi uma posição do relator dizendo o seguinte: olha, essa é uma matéria que está muito imbricada com o mérito, então eu quero examinar isso junto com o mérito. Hoje, na abertura dos trabalhos, o tribunal está se direcionando a antecipar essa posição, não esperar o voto de mérito, já definir agora, antes de ingressar no mérito. Parece que é nesse sentido que eles estão caminhando.